Olá, meus irmãos, graça e paz. Como havíamos dito antes, nós estamos retornando com o nosso panorama bíblico nessa primeira semana de agosto. Eu acredito que aqueles que nos acompanham estavam com saudades, nós também estávamos, mas permitindo o Senhor, nós retornamos essa semana e vamos até o final aí do livro do Novo Testamento, até Apocalipse. E hoje, para dar início à nossa aula, para iniciarmos essa nova retomada, essa segunda metade do nosso panorama bíblico, nós vamos ter uma introdução ao Novo Testamento, na nossa aula de número 46. Então, na aula de hoje, nós vamos dividir a nossa aula em dois períodos, de maneira bem simples, Na primeira parte, nós vamos observar o que é esse período intertestamentário, e na segunda parte da aula de hoje, nós vamos falar e observar um pouco do cenário mundial no período do Novo Testamento. Então, para a gente dar início aqui, o que é esse período conhecido como intertestamentário ou intertestamental? Esse período bíblico é o período conhecido como os 400 anos que se passou do fim do Velho Testamento, da última parte do Velho Testamento, até o início do Novo Testamento com a aparição de Jesus. Esse período levou 400 anos e por alguns homens é chamado como 400 anos de silêncio. Agora, note, esse nome é dado a esse período, 400 anos de silêncio, porque foi o período em que Jesus se silenciou profeticamente. O Senhor estava em silêncio, mas ele não estava inativo. E nós vamos ver que nesse período o Senhor estava trabalhando sim para que o cenário fosse preparado para a vinda do Messias, para o aparecimento de Jesus. Quando nós olhamos para a narrativa histórica do Antigo Testamento, nós vamos ver que a narrativa se encerra com a reconstrução do Templo de Jerusalém pelos judeus. Porém, quando nós começamos a leitura do Novo Testamento, nós descobrimos que Jerusalém estava sob o domínio dos romanos. E a grande pergunta é, o que se passou nesse período intertestamentário? O que aconteceu nesse período de silêncio da parte de Deus? De maneira bem superficial aqui, vamos separar e distinguir alguns acontecimentos dessa época. Nesse período, historicamente, nós vemos o início do período persa. Quando os judeus estavam lá no cativeiro babilônico, os persas conquistaram a Babilônia e deu-se então início ao período persa. E ao fim desse período nós vamos ter o início do período helenista, quando o jovem Alexandre o Grande, vai então conquistar os persas e vastos territórios, incluindo a Síria, a Palestina e também o Egito. E depois desse período nós vamos ter um terceiro período, conhecido como período Asmoneu, período em que os judeus oprimidos rebelaram-se sob o comando de Judas Macabeu. E por fim, nós vamos ter um quarto período aí, nesse período de 400 anos, que é conhecido como período romano, de governo romano, o período em que Jesus veio ao mundo, quando o general romano Pompeu conquistou a Jerusalém e as províncias da Palestina se subjugaram ao domínio romano. Esses são os acontecimentos políticos, da época. Agora, no âmbito da literatura, o que se aconteceu, o que se passou nesse período de 400 anos? Nesse período intertestamentário, houve a produção da Septuaginta, ou seja, a tradução dos livros do Antigo Testamento em hebraico para a língua grega. E socialmente, nós vamos ver aquilo que ficou conhecido na história como diáspora. Quando a Pérsia ela conquista a Babilônia, ela vai permitir que os judeus voltem para sua terra natal. E diante dessa permissão, a história conta que alguns judeus retornaram para sua terra natal, quando na verdade outros ainda optaram por permanecer na Babilônia. Isso significa, diáspora, que significa dispersão, o ato de espalhar. E quando nós estudamos o cenário mundial do Novo Testamento, nós podemos observar a importância de cada um desses acontecimentos na história mundial no que diz respeito ao Novo Testamento. Então, vamos passar para a segunda metade da nossa aula de hoje, que é o mundo no Novo Testamento. O mundo para o qual Jesus Cristo veio fora moldado por três importantes influências: o Império Romano, a cultura dos gregos e a religião judaica. E nós vamos ver como que Deus usou cada uma dessas influências,
cada uma dessas pontas aqui na história para preparar o cenário para a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua primeira vinda, né? Quando ele vem aí como criança ainda ao mundo, quando ele vai nascer de Maria. O texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio na plenitude dos tempos, no momento exato. E o que isso quer dizer? Então vamos ver a influência do poder de Roma para a vinda de Cristo Jesus. Primeiro, Jesus veio num cenário em que Roma estava governando desde a extremidade do ocidente, do ocidental, do mar Mediterrâneo, até o rio Eufrates, no Oriente Médio. Os romanos tinham por hábito dividir as suas províncias, né, o seu império em províncias. E nós vamos ler na leitura do Novo Testamento algumas províncias que são citadas pelo nome. Por exemplo, a província da Macedônia, da Caia, da Síria, da Ásia, da Galácia e também da Panfilha. O poder militar e a força política de Roma havia produzido uma unidade política. Nesse momento, havia algo que foi conhecido como a Pax Romana. Cessou-se as guerras entre as nações, né? E havia liberdade de comércio e também de transportes. Os romanos, que eram excelentes em construções de estradas, construíram belas estradas e pontes. E também os mares estavam livres de piratas. E sem sombra de dúvida, essa segurança que havia e que nunca havia tido antes, essa liberdade, essa facilidade de viagens e de comunicação ajudaram para que a propagação do evangelho acontecesse como aconteceu. Uma segunda influência do mundo na época era a cultura grega. Embora politicamente o mundo fosse governado e dominado pelo Império Romano, o idioma e a cultura de vida que dominava o mundo e a cultura da época era a cultura grega. Lembra que eu falei aqui no início da aula do período helenístico? E nesse período, Alexandre o Grande tinha um único lema, uma única ambição: um idioma e o mundo. Esse era o lema dele. Nesse período, o idioma grego passou a ser ensinado por todo o seu império, chegou a tocar aí grande parte do mundo. E essa cultura é também chamada de helênica, ou seja, a pessoa cuja cultura era grega era chamada de helenista, embora não fosse grega de nascimento. E nós vamos ver a presença de helenistas já na igreja do primeiro século. Lá em Atos, no capítulo 6, versículo 1, nós lemos: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Helenistas eram os cristãos judeus de fala grega e hebreus os cristãos judeus que falavam o aramaico. No Novo Testamento, o grego é usado a fim de referir-se não somente ao povo da Grécia, mas também ao povo de fala grego, né, que pertencia às outras nações, mas que tinha como cultura de vida a cultura grega. O idioma grego era realmente um veículo inigualável para expressar a mensagem cristã. Visto que esse idioma era tão largamente usado, os apóstolos podiam pregar em grego sem a necessidade de intérpretes. Uma segunda influência para o mundo, para o cenário mundial no período do Novo Testamento é a religião judaica. Nós já vimos aqui o poder de Roma, a cultura grega e agora vamos ver a religião judaica, porque Deus também usou tanto o povo como a religião judaica para os seus propósitos. Os ensinos do Antigo Testamento propagaram-se por muitos lugares do mundo em resultado do desenvolvimento da vida e da religião judaica. E nós podemos separar o judaísmo em dois períodos, o período intertestamentário e o período lá no Novo Testamento. E o que nós podemos destacar e observar? Os três principais desenvolvimentos do judaísmo no período durante o exílio e também pós o exílio, durante esse período intertestamentário. Nós podemos destacar o surgimento das sinagogas. Uma vez que os judeus estavam no cativeiro babilônico, eles não podiam ir ao templo adorar o seu Deus, nem tampouco fazer sacrifícios. E por esta razão, eles deram continuidade à adoração ao verdadeiro Deus, se reunindo em sinagogas,
pequenos ajuntamentos que receberam esse nome, a fim de discutirem sobre as Escrituras e serem instrumentalizados por ela. Nós vamos ver também a conversão de não-judeus ao judaísmo nesse período intertestamentário. Embora um grupo de judeus tivesse regressado a Jerusalém, naquilo que ficou conhecido como a diáspora, que nós vimos no início da aula, uma parte ficou na Babilônia e mais tarde estabeleceram-se por tantos outros lugares do mundo. É por isso que nós não devemos ficar de queixo caído ou nos admirar com aquilo que está registrado lá em Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, que os magos e os sábios, orientados pela estrela, vieram do Oriente a Jerusalém, procurando adorar ao recém-nascido Rei dos Judeus. Como resultado da dispersão da diáspora, os ensinamentos sobre o único e verdadeiro Deus e o Messias vindouro se tornaram-se largamente conhecidos entre os povos. E uma terceira característica, um principal desenvolvimento que nós podemos destacar nesse período é também a Septuaginta, como nós já falamos. As escrituras do Antigo Testamento traduzidas para o grego recebeu esse nome, Septuaginta, porque a palavra significa 70. E segundo a tradição, a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para a língua hebraica, ou melhor, para a língua grega, foi realizada por 72 eruditos. Por isso ela então recebe o nome de Septuaginta. E para encerrar a nossa aula de hoje, vejamos então o judaísmo no Novo Testamento. Consideremos alguns aspectos específicos da própria religião judaica, conforme ela existia no período do Novo Testamento. Dentro do judaísmo, nós podemos encontrar dois grupos religiosos. Um deles eram os fariseus e outros os saduceus. Vejamos então em algumas crenças com relação a esses dois grupos. Os fariseus, que significa separado, a palavra fariseu significa separado, julgavam-se o verdadeiro Israel de Deus. Eles seguiam rigidamente a lei escrita e as tradições dos anciãos, aceitando também os escritos proféticos. Esse público, essa facção dentro do judaísmo era assessorada pelos escribas, que interpretavam a lei e ajudavam os fariseus a aplicá-la em sua vida. Eles criam na existência dos anjos e dos espíritos, bem como da ressurreição dos mortos, praticavam oração, praticavam jejum e davam dízimo daquilo que possuíam. Não trabalhavam em dia de sábado e nem permitia que alguém o fizesse. Já os saduceus, eles aceitavam somente a lei mosaica como autoritativa, rejeitavam as tradições dos anciãos e não acreditavam em anjos, espíritos e em ressurreição dos mortos. Deixavam-se influenciar mais pelo sacerdócio, pelo templo e pelo poder político. Muitos dos seus membros eram também sacerdotes. Uma observação que nós podemos fazer aqui. Sob o abrangente governo de Roma, os judeus eles receberam um certo grau de autoridade para que eles pudessem governar a si mesmos nas questões políticas e também religiosas. E essa autoridade repousava sobre um grupo chamado ou conhecido de Sinédrio, que era o concílio de 70 juízes que no coletivo recebia aí o nome de Sinédrio. Com relação ao templo, no judaísmo do Novo Testamento, nós podemos perceber que nos dias do ministério de Jesus havia um templo magnífico em Jerusalém. Era chamado o Templo de Herodes. Tanto o Templo de Salomão quanto o segundo templo tinham estado no mesmo lugar onde esse templo, o Templo de Herodes, agora estava. Nós percebemos, nós sabemos, que o Templo de Salomão ele é destruído pelos babilônicos. O segundo templo, que fora contaminado por Antíoco IV, possivelmente, futuramente, ele passou por alguma destruição e então Herodes o Grande, ele vai reedificar ou reconstruir esse templo que é conhecido como o Templo de Herodes. E com relação às festas no judaísmo do Novo Testamento, embora os judeus na dispersão estivessem espalhados em várias partes do mundo, eles continuavam considerando Jerusalém a sua capital. Por isso, anualmente, milhares deles, incluindo prosélitos e aqueles que eram tementes a Deus, iam até Jerusalém
participar das grandes festividades religiosas. E dessas grandes festividades religiosas, ou dessas 7 festas religiosas, eu quero destacar aqui rapidamente duas das mais importantes. A primeira é a festa da Páscoa, porque marcava o aniversário do livramento dos judeus da servidão egípcia e o início deles como uma nação independente. E uma segunda festa também importante era a festa de Pentecostes. Durante o período intertestamentário, essa festa passou a ser celebrada como o aniversário da outorga da lei de Moisés. Agora, uma observação que nós podemos fazer é que não havia apenas o judaísmo como religião naquele tempo. Havia muitas outras religiões, como por exemplo as religiões do Oriente, do Egito, da Ásia Menor. Havia religiões misteriosas entre os gregos e também a religião romana, que era oficial, e tantas outras religiões. A filosofia da época, assim como a filosofia hoje, não podia providenciar as respostas para as perguntas que surgem no coração humano com relação ao significado da nossa vida, o porquê existimos e para onde estamos indo. Na verdade, essas respostas apenas Cristo Jesus pode nos providenciar. Apenas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pode responder essas questões do coração humano. Assim nós encerramos a nossa lição de número 46, essa introdução ao Novo Testamento. Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e eu quero incentivar você e também te convidar a acompanhar a igreja nas redes sociais. Você pode nos acompanhar no Facebook, no Instagram, também no YouTube. Se inscreva lá no canal da igreja no YouTube e você também pode fazer parte do grupo da igreja lá no Telegram, para que você receba todo o esboço daquilo que é produzido aqui na igreja, seja no Panorama Bíblico e também nas pregações de domingo. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.